cada um, em cada coração, de uma forma. Embora eu pregue aqui uma única palavra, uma única mensagem, e aqui há dezenas de pessoas, cada um tem uma maneira de absorver isso. Cada um extrai um nutriente específico do que é lançado, né, sobre o povo pela palavra. E aquilo vai especificamente naquela área da sua vida, trazendo resposta, trazendo, sabe, descanso. E ultimamente eu tenho percebido uma atmosfera de cansaço, sabe, no nosso meio, sabe, na linguagem de muitas pessoas, sabe, daquele sentimento que inevitavelmente e sorrateiramente, principalmente de uma forma que a gente não espera, vem sobre nós, e a vontade que dá, e parece que a única saída é jogar tudo para cima, né? É desistir, é parar, como se essa fosse a única alternativa diante dos processos. Mas eu quero nessa noite trazer uma palavra ao seu coração, e esse aqui é um conselho, é uma palavra que Deus dá a Josué num momento muito crucial da vida dele, no momento em que a sua vida seria um instrumento decisivo para o desfecho, não somente na vida dele, mas na vida de todo um povo. Josué está aqui lidando agora, aqui, irmãos, com o luto, com a perda do seu principal referencial, do homem com quem ele andou boa parte da sua vida aprendendo, sendo ali edificado, encorajado ao ministério. Moisés morreu e Josué agora se vê, né, na missão de seguir os seus passos. Talvez o que tenha amedrontado Josué não tenha sido somente o fato de não ter mais a companhia de Moisés, mas talvez de se medir diante daquele a qual ele iria agora, né, ser seu sucessor. Talvez o peso da responsabilidade, talvez o peso, sabe, da comparação, enfim. A gente pode olhar o prisma aqui da situação de Josué de diversas formas, mas vamos tomar como, de repente, o fato como fosse a morte de Moisés, algo que ele não esperava, né? Josué estava ali e de repente Moisés não está mais. Ontem ele viu Moisés, né, batendo na rocha, saindo água, e de repente hoje, cadê, né, o libertador? Talvez ontem ele viu Moisés entrar na tenda do encontro, a nuvem de glória descer, e hoje de repente ele olha e fica esperando aquela cena se repetir, porém ela nunca mais vai se repetir. E então a ficha cai, né? Vem o desespero, né? Vem aquele sentimento de impotência, vem o desânimo. E aí? Será que o desânimo é um sinal de que eu devo parar? Será que o desânimo, ele sinaliza alguma coisa na nossa vida que justifique a nossa paralisia? Eu quero dizer para você hoje que não é a hora de parar. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, não é a hora de parar. Quem de nós, irmãos, né, em sua vida nunca passou por um desânimo existencial, né? Quem nunca, irmãos, acordou dizendo assim, hoje eu vou parar tudo, vou desistir de tudo? Quem nunca, né? De um cansaço na alma, de um apagão, de repente, da criatividade, que nunca experimentou um dia ruim, um dia mau, um dia angustioso, um dia, sabe, que vem com todas as, sabe, aquela ideia de que é justificável a nossa desistência. Mas eu não estou falando de uma doença emocional como a depressão e a ansiedade. Estou falando de algo, irmãos, que revela a nossa humanidade, de algo que todo homem pode passar. Estou falando de algo, irmãos, da nossa vulnerabilidade aos efeitos das coisas que nós não administramos e que recaem sobre nós, esvaziando ou esvaindo a nossa alegria e expectativas positivas. Nem mesmo os homens mais poderosos puderam se ver livres desses momentos. Jesus, por exemplo, ele vai nos alertar na sua palavra, lá em João 16, no verso 33, o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, às vezes, quando a gente está numa situação complicada, delicada, a gente expõe isso, aí vem alguém que de repente nunca passou por aquilo, dá aquele tapinha nas costas e fala assim, calma, não fica assim não, tudo vai passar, né? A gente usa aquela frase clichê, né? Fica assim não, Deus está no controle. Às vezes a pessoa fala porque ela não tem outra coisa a dizer. O que eu vou dizer? O que eu vou fazer, né, para ajudar essa pessoa? Porque talvez até ela está passando por uma situação não igual, mas aquilo brota, né, da sua boca quase que automaticamente. Só que Jesus não está fazendo isso aqui.
Jesus não está falando de algo que ele não vivenciou, de algo para simplesmente, talvez, amenizar a situação da sua vida, te dizendo, olha, não é o fim ainda, olha, não é hora de parar ainda, olha, não fica assim porque Deus está no controle. Jesus não está simplesmente tentando te alegrar com uma palavra positiva, ele literalmente, irmão, está dizendo de algo que ele viveu na pele, de um processo, a qual ele falou assim, eu passei por isso, e eu sei o outro lado da moeda, de quando você permanece, persevera e não desistir. A Bíblia vai nos dizer, o autor de Hebreus diz o seguinte, em Hebreus capítulo 5, versos 7 ao 9, fala assim, ó, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Presta atenção, o que o autor de Hebreus está dizendo. Jesus, enquanto esteve na terra como homem, sujeito às aflições da qual nos advertiu, sujeito aos dias ruins do qual nos advertiu, ele, embora sendo filho, embora estando debaixo da graça, da bênção de Deus, ele aprendeu por meio do seu sofrimento. Para que, por meio disto que? Das suas lutas, das suas angústias, fosse tornado sumo sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote é aquele que intermedia. O sacerdote nunca leva um povo a Deus se primeiro ele não for a Deus. O sacerdote, ele mostra um caminho para que o povo siga. Jesus, ele não é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Ele está, irmãos, apresentando para nós um estilo de vida, a qual ele experimentou antes. Disse, olha, podem seguir, porque eu prometo e dou garantia de que se você perseverar, no final, você vai ser recompensado. Ele está dizendo assim, olha, eu garanto que não é hora de parar. As motivações, as situações, as justificativas que de repente brotam na sua vida, por meio de várias situações, e cada um tem a sua, elas não são, irmãos, o desfecho que Deus tem para a sua vida. Elas não são a última palavra de Deus para a sua vida. Embora os seus olhos não consigam contemplar o que está diante de você, após a esquina da tribulação, eu posso dizer que por meio da palavra de Deus, não é a hora de parar. Diga ao seu irmão mais uma vez, não é a hora de parar. Então, Jesus, irmãos, como homem, ele nos apresenta esse caminho. E eu não estou aqui fazendo apologia do amém? Eu não quero que você saia daqui hoje dizendo assim, eu coitado de mim, não. Eu quero que você entenda que embora sejamos filhos, embora uma promessa de Deus para a sua vida, embora você é filho da aliança, remido pelo sangue de Jesus, amém? Nós, irmãos, somos habilitados para um nível, irmãos, de intermediação. Por quê? Porque você vai entender no final do que isso vai resultar. A sermos capacitados em Deus para algo muito maior do que a situação tenta nos, irmãos, paralisar, nos impedir de continuar. Isaías, o profeta messiânico, ele viu isso muitos anos antes. Ele diz lá em Isaías 53, olha que isso é tremendo. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença, como tem um broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que o atraísse, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Olha que tremendo. Olha que visão profética, olha que revelação, irmãos, sobre o ministério de Jesus. Interessante que nessa tradução a gente consegue entender, na verdade, a mensagem da profecia. É que
para os judeus e alguns que estavam assistindo à crucificação, muitos talvez tinham aquela situação como uma punição, como se ele fosse culpado de algo. Mas na verdade ele estava ali em nosso lugar. Enquanto Jesus estava, irmão, sofrendo ou padecendo, passando por um momento de grande aflição e angústia, não foi por conta de uma culpa que ele tinha, mas por conta de um propósito que ele carregava. Porque às vezes nós tentamos condicionar alguns momentos de dificuldade da nossa vida a erros, a pecados, a uma justiça que nos alcançou, a um juízo ou algum ato de nos tornarmos indignos. E então entramos cada vez mais nesse sentimento de autocomiseração, sabe, irmãos, de achar que realmente não vai dar certo, de que é o fim da linha, de que chegamos ao fundo do poço, de que não há como mudar essa situação, essa realidade. A gente vai aceitando a ideia do que a sugestão diabólica para tentar nos parar, irmãos, vai nos apresentando. Mas eu vou repetir várias vezes nessa noite: não é a hora de parar. Não é a hora de parar, porque há um propósito. Eu não estou aqui falando também para você sair caçando sofrimento por aí, não. Eu estou dizendo que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Você, irmãos, cada um de nós temos nossas lutas, né? E se eu for abrir o microfone aqui, é a primeira, Érica? Mas nenhuma luta, irmãos, ela é... Sabe, às vezes a gente tem aquela também ideia de que a nossa luta é maior do que a do outro, o nosso problema é maior do que o do outro. Mas cada um tem a sua luta, e a Bíblia fala que Deus não permite nenhuma tentação que não possamos suportar. E junto com a tentação, a provação, vem também o escape, vem a provisão de Deus para nossas vidas. De um Deus que está dizendo, pela provisão, cada dia oferecida não é a hora de parar. Não é a hora de sucumbir a esta mentalidade, a esse cansaço. Nós precisamos aprender, irmãos, que Jesus veio à Terra não para nos ensinar a ser divinos. Jesus veio à Terra para nos ensinar a sermos humanos. O Deus que nos criou precisou vir, irmãos, fazer homem para nos ensinar como ser humanos e entender que há limitações. Eu não quero que você se esconda atrás disso como desculpa para não, sabe, dedicar-se mais, para não dar o seu melhor, porque as pessoas às vezes elas não conseguem entender de forma equilibrada isso que eu estou falando aqui, ou elas entram no extremo de achar que por conta disso ela é justificável a sua falta de intensidade, ou às vezes vai para um extremo, irmãos, de uma super, capacidade, se sentir tão forte que é impenetrável, mas na verdade por fora, atrás das câmeras, atrás dos bastidores, ela é que sabe, dos seus processos. Então nós precisamos alcançar um nível de equilíbrio para que a gente possa, irmãos, viver esta dádiva da vida com leveza e viver cada fase e não parar, sabe, diante daquilo, das objeções que a vida tenta nos impor. Eu ultimamente tenho percebido, não é da agora isso, claro que isso não é da agora, mas em cada momento, às vezes, em uma geração ou naquilo que você faz, na fase da sua vida, a gente se depara com momentos na história da nossa vida em que a gente percebe um cenário, um ambiente, uma atmosfera de desânimo generalizado. Isso pode vir por conta de uma situação externa, economia, como a gente está vivendo no Brasil, uma instabilidade, no momento, algumas pessoas que sofrem, tem gente que está sofrendo até hoje porque o Brasil perdeu, saiu da Copa. Tem gente que, diante de algumas situações, não conseguem superar aquilo e vai ruminando, vai eternizando aquela dor, a ponto de não suportar e chegar a um ambiente, um momento de achar que aquilo é suficiente para parar, para desistir. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma palavra ou a ausência de uma. Às vezes, irmãos, é uma expectativa frustrada com alguém e até mesmo com Deus. Hoje eu estava lembrando, às vezes eu fico pegando algumas anotações, eu estava lembrando de uma frase que o Espírito Santo me deu alguns meses atrás, anos, não sei, em que nós não podemos, sabe, tornar a fé, sabe, em audácia daquilo que queremos. Ou seja, não posso a palavra, fugiu agora a frase exatamente, mas é tipo assim, eu não posso transformar a minha fé na audácia do que eu quero. Ou seja, eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus pode fazer, mas eu não posso tornar essa fé audaciosa ao ponto de dizer para Deus como tem que ser. Eu
preciso aprender a entender o processo, o plano de Deus e entrar num lugar onde a vontade dele seja em mim, irmãos, a minha vontade. Para quê? Por quê, pastor? Porque senão, irmãos, nós vamos ter inúmeros motivos para desistir. Mas eu não preciso de muitos para continuar, basta um. De que Jesus diz, tem de bom ânimo, porque eu venci. E construir um caminho de possibilidade para você persistir, prosseguir. A nossa juventude, por exemplo, os jovens, adolescentes dos dias de hoje, né? Cada dia mais as estatísticas vão aumentando, o cenário, né, de depressão, ansiedade, vai aumentando, pessoas são perdidas, e a gente vê isso se, sabe, proliferando, passa uma doença viral, aí um diz que está mal, outro aumentou, e tal, e isso vai se proliferando, aí tem uma disputa, aí já vira uma competição para ver quem está pior, quem que está mais na pior, né, para quem que está mais no poço, ó, eu estou já no fundo, eu estou todo no fundo do fundo, e o outro eu estou no abismo do abismo, e aí parece que vai virando aquela disputa para saber quem mais está sentindo, né, para quem mais está dolorido, mais, né, para quem precisa mais de atenção, de cuidado. Tudo isso nada passa, irmão, do que uma necessidade absurda, irmão, de ser aceito, de ser aprovado, de ser cuidado. Só que, quando esperamos das pessoas isso, nós negamos o recurso que Deus está oferecendo. Nós estamos resistindo a uma obra de restauração de Deus em nossas vidas. E pior de tudo, nós não estamos tendo um olhar, irmãos, pedagógico sobre aquilo que está passando, para aprender, para amadurecer. Continuamos sendo aqueles filhinhos mimados, né? Mas, irmãos, ultimamente eu tenho sido um pregador meio que de juízo. E hoje de tarde o Senhor fala assim, não, hoje eu quero botar meus filhos no colo. Você falou comigo hoje de tarde ali no gabinete. Eu quero colocar eles no colo. As pessoas às vezes, sabe, amaciar, né? Às vezes precisa vir com aquela palavra. Porque, irmãos, Ele é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus, Ele sabe. Por isso, Ele tem essa providência. Então, para que a gente possa começar, eu quero que você abra em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis 19, a partir do verso 1. Primeira Reis 19, verso 1 diz assim. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Até aqui. Elias está no auge do seu ministério, né? Elias está ali, irmãos, confrontando os profetas de Baal, um reinado diabólico estava sendo estabelecido ali, e confrontando, e Deus deu a ele, né, livramento, deu a ele capacidade e unção. Elias venceu os profetas de Baal, fogo descer do céu, né, um avivamento naquela nação, né, o povo que estava desanimado viu, né, a glória de Deus, um povo que estava sendo subjugado a desistir, um povo que foi obrigado a se curvar diante dos deuses, diante, sabe, do ato profano de Jezabel. E aí Elias vai lá com a missão, eu preciso lá reanimar o povo. A primeira coisa que Elias faz é subir no monte e falar assim, ó, ei, até quando vocês vão ficar duvidosos? Se é Deus, serve a Deus. Se é Baal, serve a Baal. Agora não fica em cima do muro, não. Aí Elias ali confronta os profetas de Baal, que fazem o seu ritual. Nada acontece. Em seguida Elias vai, prepara o sacrifício, ora, fogo cai do céu. Elias acaba com os profetas de Baal.
está no auge do seu ministério. De repente, por aquilo que ele estava fazendo em honra e amor a Deus, de repente, uma mulher se levanta dizendo, olha, amanhã, a esta hora, eu vou te matar. Às vezes a gente sente naquele auge, irmão, de busca, de pertencimento, de participação. Mas entenda uma coisa, que vai haver momentos que justamente porque você está em obediência, justamente porque você está buscando a Deus, vai se levantar, irmão, situações para tentar parar você. E às vezes a gente olha para isso, pastor, eu estou no meu auge da busca. Eu estou no auge, sabe, da oração, do jejum, do clamor, sabe, da santificação. E de repente eu sinto um desânimo bater. Então isso, o que sinaliza isso? Sinaliza que o que você tem feito tem incomodado as trevas. Então o inimigo, ele vai querer paralisar você. Vai querer, irmãos, desanimar você. A arma do diabo, irmãos, nos nossos dias chama desânimo. Chama tristeza, medo, angústia. Porque nós queremos condicionar a bênção de Deus a uma situação favorável. A uma situação onde nós mensuramos de que porque está tudo bem significa que Deus está comigo. Nem sempre. Às vezes, irmãos, está dando certo alguma coisa, não significa que existe aprovação de Deus nisso. Deus disse para Moisés, Moisés, fala a rocha. E Moisés bateu na rocha. Saiu água? Saiu. Mas Deus não aprovou. Não é porque está funcionando algumas coisas que significa que Deus está aprovando. E não é porque algumas coisas, irmãos, estão vindo contra você que significa que Deus não está contigo. E então nós precisamos ter essa maturidade para entender, para ressignificar os percalços, porque honrar a Deus nem sempre vai produzir no sentido natural da sua vida algo bom, agradável. E isso não é para tornar o evangelho pesado. Ser crente, sabe, algo ruim, não, irmãos. É porque de fato o adversário das nossas almas, ele trabalha, irmãos, ele não mede esforços, ele trabalha com muito afinco, com muita dedicação para tentar abater aqueles que foram chamados para ser instrumentos de vitória nessa geração. Olha para a pessoa do seu lado, que está atrás de você, faz só um breve visão assim, panorâmica assim, do ambiente. Temos aqui, não sei, 40, 50 pessoas, não sou bom de estatística assim visual não, mas digamos que estamos aqui em 50. E são 50 pessoas geradas por Deus, planejadas por Ele, e todas receberam um só veredito do seu nascimento, Deus viu que era bom. Você venceu vários processos, várias etapas da sua vida para chegar aqui. De repente a gente se depara com uma situação que não é o todo, mas um momento, uma parte e muito pequena da sua, embora breve, vida. E a gente às vezes, irmãos, se submete a algumas ideias, alguns conceitos que, por conta de algo que não foi como eu queria, vai justificar uma desistência, uma paralisia. Às vezes, irmãos, eu não estou falando aqui só desistência de vir à igreja não, de ser crente não. Às vezes de um relacionamento. Às vezes de um sonho, às vezes de um ministério. Às vezes, irmãos, de algo, sabe, que por muito tempo você alimentou, desejou e diante de uma dificuldade você acha que é suficiente para desistir. Sabe, vai muito mais além apenas do que no sentido de vir aqui culto, de estar aqui toda segunda-feira, de levantar a sua mão, sabe, adorar o Senhor, no sentido de viver para Deus, mas em todas as outras áreas da sua vida você enfrenta isso. Às vezes você cansa de alguém, né? Você fala, esse aí eu desisti. Esse aí, eu que digo. Como pastor, né? Como discipulador, como líder, a gente vai lidando com diversos tipos de pessoas. Mas ninguém. Há uma frase no mundo que diz que ninguém é insubstituível, né? Pode ser pelo talento, pelo dom, mas todos são indispensáveis pelo que são, pelo coração. Porque o que mais importa é o que você faz, o que você é. E às vezes a gente olha e o nosso senso de justiça, às vezes nossa maturidade, nosso lugar, sabe, de ser bem resolvido, às vezes dá aquela sensação de que, não, eu tenho direito de não insistir com fulano porque não quer nada. E a gente desiste, é uma desistência. Usamos a ideia de, parece aparentemente legítimo. Eu posso, de repente, não gastar tanta energia, mas eu vou estar sempre disposto a estender a mão para ajudar.
E o que é que na sua vida, o que é que na sua vida tem sido deixado para trás? Como uma oportunidade ou um meio, sabe, de seguir. Elias aqui achou que o melhor seria morrer. Elias achou que o melhor aqui seria, sabe, Deus dar um fim nele, acabar. Ele desistiu. Elias literalmente aqui disse: Senhor, eu desisto. Estou cansado. Eu acabei agora de te servir. Eu acabei agora, Senhor Deus, de trazer, sabe, fogo do céu em oração. Eu acabei de, sabe, ser um instrumento do Senhor e agora estão desejando tirar minha vida. Senhor, eu estou aqui me doando semanalmente. Estou aqui, Senhor Deus, ajudando as pessoas. Eu tenho que ouvir de alguns ainda algumas coisas que, sabe, desagradam a minha alma. E aí nós precisamos olhar para a cruz e lembrar que todo nível de rejeição, dor, sofrimento que nós poderíamos passar, Jesus passou. Jesus sofreu e ele aprendeu. E ele construiu e tornou-se, por meio disso, sumo sacerdote para nos apresentar o caminho. Então, há situações em nossa vida, irmãos, que podem parecer conturbadas e por isso muitos de nós entramos em crise e não aprendemos a lidar com esse processo. Então Elias ali desejou o quê? Desistir, parar. Mas o texto continua, verso 5. 1 Reis 19, verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que interessante, olha que visão profética disso aqui. Elias estava ali desistindo, né? Ele estava ali o quê? Ponto A: Deus, mata-me. Não quero mais essa vida. E aí ele dorme, e o anjo toca e fala assim: Elias, levanta e come. O que foi que Elias comeu? Pão. E bebeu? Duas figuras, dois símbolos profundos na palavra. O pão, que é Cristo, a água é o Espírito Santo e a sua obra em nossas vidas. E para Elias foi algo que talvez ele não tinha, mas para nós é algo que temos. Eu vou repetir. Para Elias talvez fosse algo de que ele não dispunha, ele não tinha aquilo como recurso para, sabe, acessar. E então o anjo veio e deu para ele. Porém, para nós que cremos e amamos ao Senhor, este recurso está sempre à disposição nossa. Entendem, irmãos, que algumas coisas nós vamos viver e vão ser, sabe, até aceitável a ideia de parar. Só que se nós olharmos para Jesus, eu vejo, por exemplo, como que é algo simples, como você vê no culto. Depois de um dia difícil, um dia mal de cão, um dia, sabe, de estresse, um dia, sabe, de notícia só uma atrás da outra ruim. Aí você senta aqui, acabada, né? Você não consegue nem levantar a mão para adorar. Você se sente na obrigação e justificado pelo dia que você viveu não tão agradável, a não dar ao Senhor aquilo que você sabe que Ele quer de você. E então diz: Senhor, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, hoje eu estou cansado, hoje eu estou, sabe, desanimado. E então eu vou usar isso como desculpa para ficar aqui sentado. Não que sentado a gente não possa, é mais uma condição do coração. E então a gente usa aquilo como a desculpa, a justificativa para não funcionar, não sermos intensos na presença do Senhor. Aí, irmãos, é a hora onde você precisa entender que o anjo toca você. Fala assim: aí, come o pão, se alimenta dele. Você não está adorando porque você não adora porque seu dia foi bem, senão você vai estar adorando o seu dia, não a ele. Você não adora porque as coisas estão agradáveis, porque senão você vai adorar as circunstâncias, não a ele. É no dia de mais dor, irmãos, é onde nós provamos a nossa fidelidade em adorar o Senhor. São nos dias mais desprovidos que nós podemos ter de circunstâncias
que o pão, irmão, será o único nutriente e alimento que nós vamos ter. Você está entendendo? Então, quando vem a ideia de não dar ao Senhor a intensidade que Ele espera de mim, porque entenda uma coisa. Às vezes a gente acha que Deus é Pai, Ele aceita qualquer coisa. Irmãos, Deus não aceita qualquer coisa. Isso não é o Evangelho. Deus aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu dou. Senão Ele aceitaria a oferta de Ananias e Safira. Ele aceitaria a oferta de Caim. Ele aceitaria a ideia de Saul. Ele aceitaria, irmãos, muitas ideias, opiniões. Mas Deus não quer a sua opinião. Deus quer a sua obediência. Deus quer o seu coração. Então, o que eu preciso para manter-me intenso, como Elias precisava, para continuar como ele foi, no momento que enfrentou os profetas de Baal, no momento que ele viu o fogo descer do céu, irmãos, era pão e água. Era Cristo e a obra do Espírito em nós. Nós temos isso, irmãos. A um passo, a uma oração de distância, nós temos isso. De falar, Senhor, hoje eu estou aqui, Senhor, acabado, Senhor, eu não estou com vontade, nem queria vir para o culto hoje, mas porque eu amo o Senhor, porque eu cheguei aqui nesse lugar, e eu não vou te dar metade ou menos daquilo que o Senhor merece receber de mim, porque não é porque meu patrão me demitiu, não é porque o salário não caiu na conta, não é porque ninguém pulando terminou comigo, não é porque as coisas aconteceram no dia como eu queria, que isso, irmãos, que isso, Senhor, vai influenciar naquilo que eu tenho para te dar. Porque, irmãos, se você faz porque as coisas estão indo bem, então você tem um ídolo dentro de você. Se você, irmão, só funciona intensamente ao Senhor, porque as coisas ao teu redor estão bem, é porque há um ídolo dentro de você. E o homem tem muitos ídolos. Há muitos ídolos, e Paulo combate isso. E o desejo, a vontade, é a pior delas. Há um lugar onde a nossa vontade, irmãos, ela pode se constituir como um ídolo. O que fez Arão construir aquele bezerro de ouro foi a vontade. O ídolo, a vontade se materializou em um bezerro de ouro. O povo estava aqui em angústia. Moisés já tem 40 dias no monte, nem sei se ele está vivo ainda. Dai-nos deuses para que possamos adorar. Ou seja, um povo que não sabia, irmãos, continuar, permanecer. Um povo que estava amedrontado, estava a ponto de desistir do que os conduziram até ali, para abraçar uma outra alternativa. Cuidado, que a sua vontade de parar, ela pode ser, irmãos, a manifestação de um ídolo dentro do seu coração. Porque para todas as coisas que tentam nos parar, só existe uma que nos impulsiona: Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Entende? Continuando, verso 9. 1 Reis 19, verso 9. E ali entrou numa caverna, diga caverna. Mais próximo a toca que uma caverna. De caverna. E ali entrou numa e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ponto. Deus disse para Elias assim: ó, ei, esse lugar, esta condição que você está, não faz parte do meu plano para a sua vida. Ei, eu estou te chamando a atenção porque na minha visão para a sua vida, para aquilo que eu planejei para você, essa caverna não estava no script. Diga para o seu irmão: essa caverna aí não faz parte do plano de Deus. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Elias, por que você parou, Elias? Elias, por que você está desanimado, Elias? Por que você escolheu esse lugar para parar, para desistir? Aí o texto vai continuando. E ele disse: tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu, o último biscoito do pacote, fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus disse, para começo de conversa, Elias: sai
da caverna. Às vezes Deus é bem, né? Às vezes Deus bota no colo, mas às vezes Deus, tipo assim, minha mãe dava uns beliscão na gente, que era tipo assim, né? Ela nunca apanha assim, mas às vezes ele passava assim, sabe? Aquela providencial, para você, sabe? Entender a coisa. Olha o que eu estou falando, presta atenção. Para começo de conversa, sai da caverna. Movimenta-se. Se com tuas pernas tu entrou nesse lugar, se com tua alma tu entrou nesse lugar, pega ela e sai. Porque não é o projeto de Deus para a sua vida, não é o meu projeto para a sua vida, Elias. Primeira coisa, sai. Só que talvez Elias está esperando assim, Elias, realmente, Elias, você, né, é o mais... Irmão, Deus não fica alisando nossa ferida. Às vezes ele faz uma esponja, né, para limpar o negócio, para que a gente possa entrar no nível de cura. A gente fica esperando que Deus fique, sabe, lambendo as nossas feridas, fique, sabe, ruminando com a gente a dor. E aqui Deus é muito categórico com Elias. Elias, é o seguinte, sai da caverna, sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. Então, em vez de você ir para a caverna, buscar Deus, irmão. Vai se resolver com Deus, irmão. Amém? Pastor, o senhor disse que eu já vim na calma, já está pegando pesado. Se resolva com o Senhor, meu irmão. Você acha que estou aqui toda segunda pregando, eu sou invencível, inabalável, invulnerável? Ai, irmão, eu e minha esposa que sabemos. Mas eu não fico, sabe, me escondendo atrás dos meus dilemas. Olha que são muitos. Ok? São muitos. E o que eu entendi é que eu tenho um lugar onde eu posso chorar, onde eu posso me derramar, e vou ter pão e água. Elias, suba ao monte do Senhor, ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Mais uma vez Deus falando. E ele disse, olha de novo, olha o cara insistindo, irmão. Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Às vezes tem dificuldade de reconhecer, como eu falei antes, que Deus está com a gente. Elias estava ali, embora ele sabe que estivesse, né, com medo, Deus estava presente, servindo o que ele? Provisão para continuar. Olha, você tem um grande caminho para seguir, a sua vida não vai parar aqui, não é hora de parar. E aí, porque a gente tem essa dificuldade de reconhecer o cuidar de Deus na nossa vida em meio aos momentos difíceis, nós usamos aquilo que nos afronta como motivo ou desculpa para parar. E então Deus vai nos chamar para esse lugar de sair da caverna, porque ainda há algo que eu preciso fazer. Entenda que o desfecho de Deus para a sua vida não é aquilo que tenta parar você, como sinal de que agora é a hora realmente, para com isso, desiste. Olha, Elias sai porque ainda há algo que você precisa fazer. Entenda, toda vez que o desânimo vem tentar te parar, é porque ele quer roubar você de fazer algo que Deus te confiou a fazer. Quando Elias estava na caverna, Deus falou assim: Elias, sai da caverna, porque você ainda vai ungir 2 reis e ainda vai ungir um sucessor no seu lugar. Ou seja, a sua história não para em você. Um legado vai ser estabelecido. Há um propósito ainda de Deus na sua vida. Então você precisa sair da caverna, você precisa voltar para o caminho e você precisa cumprir o propósito. Porque o desfecho da sua vida não foi uma caverna que eu planejei. Não foi, sabe, irmãos, esse desânimo que você está vivenciando. Não foi isso que Deus planejou como o fim da sua vida. Como um momento de parar do seu ministério, das suas relações, da sua família, das pessoas com quem Deus, irmãos, tem colocado você como intercessor, como alguém que Deus levantou para ser um reparador de brechas. Você precisa continuar. Amém? Porque isso é vital, não só para você, mas para um propósito. E então Deus vai falar para Elias o seguinte, verso 16, ou 15, né? 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, ou seja, volta para onde você deveria ter continuado.
Aonde foi que você parou? Aonde foi que você pegou uma rota de desistência? Hoje é uma noite para você voltar para esse lugar, amém? Eu não sei se tem um ano, 2, 10, eu não sei se tem dias, mas seja o que for que de repente veio sobre a sua vida para te parar, te roubar de um propósito. Hoje é o dia de você voltar para esse lugar. Então volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Ele vai continuar dizendo: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000. Ou seja, Eliseu, Elias, você não é o último pacote de biscoitos. Há 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Às vezes a sua dor parece mais do que todo mundo. Você se acha o mais merecedor de justiça. Sabe, o mais sofredor. A maior vítima da conspiração do mundo, do diabo e tudo mais. Não, há muitos que também não se dobraram. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser irmãos, sabe, quebrantados diante do Senhor. E olhar para nosso problema não como maior do que o do vizinho, não como justificativa para a gente parar. Sabe, eu tenho 20 anos servindo ao Senhor, 20 anos de crente mesmo. E desses 20 anos, se eu for parar para te dizer quantas vezes, irmão, já pensei em parar. Nunca pensei em desistir do Senhor. Sabe, de abandonar a igreja, por nada, por ninguém, por coisa nenhuma. Mas quantas vezes, irmãos, eu me deparei ministerialmente frustrado. Às vezes por palavras ou por ausência de palavras, às vezes por fracasso, sabe? Altos e baixos. Às vezes de me achar o problema da coisa, o Jonas do barco, sabe? Mas em todos esses momentos, eu carrego uma lição. Eu não preciso me sentir o invulnerável. Eu preciso, irmãos, acessar o recurso. O recurso que Deus tem na minha vida. O pão e a água. Eu preciso de vez em quando parar. Preciso de vez em quando parar, mas não parar para desistir. Mas não parar para repensar, para refletir, para recalcular a rota, para fazer diferente. E não olhar para aquela situação como a única que poderia ter acontecido e não há mais outra solução. Sabe quantas pessoas eu atendo no gabinete, irmãos? E elas vão para lá, sabe assim, decididas a simplesmente a aceitar a condição que elas estão vivendo como se não houvesse solução. Sendo que há várias oportunidades de mudança de rota que nós podemos ter na nossa vida e conseguir corrigi-la. Porque para todas elas existe pão e água. É a tua família, tem pão e água para você continuar o caminho. É o seu ministério, tem pão e água para você continuar o seu ministério. Ah, irmãos, sei lá, é uma relação, qualquer coisa, tem a pão e água para que você possa se alimentar e continuar pela força dessa provisão a não desistir. Amém? A não desistir. Porque a caverna não é o seu desfecho. Eu quero caminhar para o fim. Eu quero que você entenda uma coisa. Elias, ele desejou a morte, mas não era aquele desfecho que Deus tinha para ele. E qual era o desfecho que Deus tinha para Elias? Qual era o desfecho que Deus tinha, irmãos, para aquele homem? Que foi um instrumento nas mãos de Deus, irmãos. Que fez céu parar de chover, depois orou, choveu. Um homem, irmãos, que confrontou os profetas de Baal, homem que foi profeta de Deus enquanto andou. Qual era o desfecho do Senhor para Elias? Depois que Elias, irmãos, encontrou Eliseu, Eliseu passou a seguir Elias. E no momento que Eliseu ficou sabendo, que Elias seria tomado, Eliseu chegou para Elias e disse o seguinte: Elias, eu quero receber porção dobrada da sua unção, do seu espírito. Aí Elias olhou para ele e disse assim: coisa difícil pediste, porém, se você me ver quando eu for tomado, então assim será. E enquanto eles estavam ali, a Bíblia vai dizer que veio uma carruagem de fogo no redemoinho e arrebatou Elias. E Eliseu viu Elias assim, o quê? Arrebatado aos céus. E a capa de Elias caiu sobre Eliseu,
dando a ele a unção dobrada que estava sobre Elias. Mas eu não quero falar de Eliseu aqui, eu quero falar do desfecho de Elias. Um homem que queria parar, um homem que queria desistir, no meio da afronta de Jezabel, se ele parasse, se ele desistisse, ele não cumpriria o seu desfecho. O final da vida de Elias, irmãos, não era numa caverna, era sendo arrebatado nas alturas. O desfecho da vida de Elias, irmãos, não era sucumbir ao mundo, mas era ser triunfado, ser levado ao triunfo pela glória de Deus, por alguém que não desistiu. Quantos aqui lembram, sabem quem foi Martin Luther King? Alguém já ouviu falar em Martin Luther King? Você conhece Martin Luther King? Você conhece, eu ouvi falar em Gandhi? Já conhece o Gandhi? Quem aqui conheceu, fala uma outra personalidade aí forte assim. Hã? Alguém conheceu Elivelton Teodoro? Hã? Sim ou não, gente? Alguém? Você não conhece ninguém, sério? Sabe por que você não conhece Elivelton Teodoro? Porque desistiu. Porque desistiu. Você só vai se lembrar dos que nunca desistiram. Você só vai lembrar, irmãos, do nome daqueles que nunca pararam, daqueles que nunca retrocederam. Então, como é que você quer terminar a sua vida? Como é que você quer, lá no final, irmão, estabelecer um legado? Você quer estar, ser lembrado por ter persistido ou esquecido por não ter prosseguido? A decisão é sua. Aqueles que eu citei aqui, que você se lembrou, foi porque eles não desistiram. Eu usei um nome fictício aqui, eu vi esse negócio em um lugar, eu fiz aqui, mas a verdade é essa, que a gente não vai conhecer, a gente não vai ver, irmãos, os que desistem. E é uma coisa que a palavra do Senhor nos revela de um Deus que ele não anda com quem retrocede, mas com quem avança, porque há um recurso. Deus, irmãos, poderia ser injusto se ele não tivesse te dado o recurso, mas há pão e água para você continuar. Há pão e água para você se alimentar e prosseguir. Não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é na provisão do Senhor. Parece clichê isso, mas é uma verdade espiritual. Nele temos, irmãos, esse lugar. Quantas vezes já eu lembro de, ir para a oração, entrar no meu quarto e assim, Senhor, eu vou degustar o pó da barraca e lá sair encorajado a continuar, porque lá eu tenho pão e água. Quantas vezes? Então, o problema da nossa vida é achar que a gente não tem que sentir nada, é achar que a gente tem que ser forte demais. Eu já tentei fazer isso e não deu certo, acredite. Então é melhor a gente entender nossas limitações. Lógico, não me esconder atrás disso, não vou me vitimizar, mas eu vou entender, como Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, como homens e mulheres inteligentes que somos, amém? Vamos dizer, Senhor, então eu entendi. Então, a partir de hoje, eu vou celebrar, eu vou dar glória diante das minhas tribulações, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Amém?